Olá, sou Tânia Freire, arte terapeuta e arte reabilitadora, idealizadora da Arte Reap. Hoje eu vou conversar com a Lídia Lacava, arte terapeuta e psicopedagoga, mestre em educação, arte e história da cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é docente também da pós-graduação em arte e reabilitação. Bem-vindos aos 15 minutos de Arte Reap. Pessoal, como eu falei para vocês, hoje a gente está conversando com a Lídia Lacava. Vamos falar um pouquinho sobre arte terapia, sobre psicopedagogia, sobre inclusão. Lídia, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. E eu vou começar perguntando como você alinhou a arte terapia, a psicopedagogia na sua atuação. Obrigada pelo convite, Tânia. É muito bom poder falar um pouquinho sobre duas paixões, né? Eu sempre brinco, eu não sei se eu sou arteterapeuta e psicopedagoga ou psicopedagoga e arteterapeuta, mas eu vou trazer um viés de tempo, né? Porque tudo começou com a psicopedagogia numa palestra que eu fui assistir da Claudete Sargo, no Colégio Galileu Galilei, em São Paulo, onde ela me apresentou a psicopedagogia no viés junguiano, e eu falei, é isso que eu quero, é por aí que eu vou caminhar. E fiquei realmente assim, encantada, porque como professora, né, eu fiz letras, fui professora de português, e eu sempre me perguntava por que alguns jovens assimilam logo aquilo que eu dou e outros precisam de um outro tempo. E aí, coincidentemente, descobri que no SEDES tinha psicopedagogia, que era perto de casa. E assim me embrenhei há mais de 25 anos. E realmente eu falo a minha vida antes e depois, porque estudar o processo do aprender com esse viés, né, do resgate das potencialidades do sujeito, eu acho que nos coloca num outro lugar, nos dá muita amplitude de pensar, de fazer, e sempre sob o viés de por onde eu entro com essa criança? Qual é a minha janelinha, né? Qual é a portinha que basta só eu dar um empurrão que eu sei que a gente vai vislumbrar um infinito universo, né? Infinitas possibilidades que ninguém percebeu e nem ele, né? Isso que eu acho que é a magia do nosso trabalho. E como que eu faço tudo isso com a arte-terapia? Como que eu descobri a arte-terapia? Porque na formação em psicopedagogia eu já tive arte. A Fagali, a Cristina Alessandrini, a Vera Ferretti, né? Elas sempre traziam a arte para as aulas. E aí, o que acontece? Acontece algo mágico que a gente fala, fica todo mundo babando, né? Fica todo mundo encantado com o potencial, com o poder da arte, no sentido de tocar o sujeito de uma outra maneira, né? Eu acho que ela vai desvelando, ela vai abrindo possibilidades no fazer. E quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala em fazer, né? Aí a gente chama o Piaget, querido, né? Nossa grande referência na psicopedagogia, que ele fala da criação dos esquemas de ação, esquemas e estratégias para eu atuar. E esses esquemas de ação vêm pela assimilação e acomodação. Não vou dar aula aqui, porque né, não é o objetivo, mas o que eu quero dizer é que a Alessandrini, como uma grande piagetiana, né, ela acabou nos passando isso, a Fagali também, a Vera trazendo a questão do corpo. Então, a gente percebe que o aprender passa pelo corpo, né? E se passa pelo corpo e eu tenho a possibilidade de oferecer arte para essa criança, e quando eu falo arte, é em todos os sentidos, né? É a pintura, é a massinha, é a argila, é a música,
é o teatro, né, Tânia, que para a Tânia também é uma grande referência, é trazer esse corpo sentido, corpo vivido, para a sua existência, para o mundo, né? Insere esse sujeito, o corpo é o seu elemento, o seu canal de contato no mundo, e ele passa a ver, a sentir e a perceber esse mundo de um outro jeito. Porque realmente fazer um trabalho com arte, ele adquire uma outra qualidade, né? Eu acho que ele abre infinitas possibilidades. Eu falo um pouco da minha prática clínica em consultório, sempre com crianças com dificuldades na aprendizagem, com crianças com traços psicóticos, com crianças com deficiências mentais, físicas, e aí a gente percebe como a arte motiva, né? Motiva o trabalho, motiva ao fazer, e o que é mais importante quando a gente fala tanto em arte-terapia como em psicopedagogia, motiva esse fazer com criatividade, né? Falar em arte é falar em processos criativos. E se eu falo em processos criativos, eu falo na saúde. Saúde é criar. Saúde é ter a possibilidade de fazer de um outro jeito, de fazer diferente. E quando a criança, ou adolescente, ou adulto se percebe fazendo de um outro jeito, né? A gente resgata a autoria. E resgatar a autoria é resgatar a identidade, é resgatar a subjetividade, é resgatar um poder de um estar no mundo com toda a potência que é possível para aquele sujeito, né? O máximo que aquele sujeito dá. E naquilo que ele dá, a gente percebe como faz bem para ele e principalmente faz bem para todos que estão no seu entorno, né? É lógico que o de dentro reverbera para fora, então faz bem para ele, para a família, para a escola, para a comunidade, aí a gente amplia esse olhar dentro dessa visão sistêmica que a gente tem, tanto na arte rehab, quanto na arte terapia, quanto na psicopedagogia, reverbera, ampliando possibilidades e trazendo novos pontos, né? Novos pontos de interconexões. Então, na psicopedagogia e na arte-terapia, o nosso olhar é sobre o ser humano. E que ser humano é esse, né? É um ser humano que tem um corpo, como eu já falei, um corpo físico, orgânico, mas que é um corpo também desejante. Ele tem desejos e esse corpo está inserido num contexto, né, familiar, educacional, né, reverberando tudo isso, mas também ampliando agora mais do que nunca num espaço de transcendência, né, num espaço de ir além. E é isso que a arte, de uma maneira assim tão potente, né, resgata no trabalho de intervenção, tanto pela psicopedagogia quanto pela arte terapia. Muito bom essa a forma como você traz, que não é uma liga, ela se junta e ela vai se misturando enfim, e aí a gente tem tudo isso. E deixa eu te perguntar como foi que a arte e reabilitação entrou dentro desse contexto, do contexto de trabalhar com a dificuldade de aprendizagem para você e a sua trajetória nessa área, utilizando do que a gente aprendeu, do que a gente vivenciou do contexto da arte e reabilitação. Então, a arte e reabilitação iniciou com o grande sol de todas nós. O sol que eu vou nomear é Analice Francischetti, né? Nas aulas da formação em arte-terapia, eu tive arte e reabilitação, a questão da arte nas patologias, com viés neurológico, e a Analice foi a grande mestra. E a partir dali, gente, como eu esperava as aulas dela, porque eu acho que ela me apresentou, né, me abriu uma outra porta
que ia ainda além, né? Amplia, porque não era só a arte terapia, mas era trabalhar a arte no resgate das intervenções das psicopatologias, que aí eu tive a Regina Santos, trabalhando com os transtornos efetivamente do desenvolvimento, a esquizofrenia, o autismo, e a Analice trazendo a questão das patologias neurológicas. Então, deu para perceber a grandeza e o valor, né? E o lugar, eu acho que é bem isso a palavra, o lugar que a arte, sob o viés da reabilitação, ocupa. E realmente, gente, eu fiz arte terapia, tive um módulo de arte e reabilitação, e até fiquei em dúvida se no meu estágio eu caminharia com a Analice ou se eu iria para a questão da mulher madura, que era o que eu estava buscando. No fim, veio a criação da pós de psicopedagogia, eu acabei fazendo esse viés com o feminino, e eu falei, não, ainda eu preciso mais, então fui buscar a formação na ACD. E aí, realmente, gente, é a escola, né? Em todos os sentidos. A gente passa pelo estágio da formação por 1 ano, com as aulas com os médicos, que é tudo isso que a Tânia está trazendo na pós de arte e reabilitação, né? Os médicos vêm apresentar todos os diagnósticos, as possibilidades de intervenção na área clínica, nas alunas que optam pela pós em arte e reabilitação, e aí vem todas as especialidades, porque na realidade, quando a gente fala em arte e reabilitação, a gente fala em equipe, né? Nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar. E aí eu lembro muito quando eu estava na minha formação lá na ACD, do Ateliê de Arte e Reabilitação, nossa, como era corrido, né, das sessões. As sessões mudavam, primeiro vinham as crianças, depois vinham os adultos, e a gente tinha 5 minutos para, vamos mudar as cadeiras, abaixa, levanta, muda a mesa, né? Mas a gente fazia com prazer, com uma emoção, com uma alegria. E quando as pessoas que iam passar pelas oficinas naquele momento chegavam também com um sorriso, com querer fazer, nossa, gente, isso eu acho, até me emociona. Eu acho que é um grande presente, né? De a gente. Vou beber água. É um grande presente. Presente em que sentido? De a gente acompanhar a transformação, de a gente acompanhar como esse sujeito que por conta de um acidente neurológico, e aí dentro das suas mais variáveis questões, desde uma motricidade que travou, um caminhar que não é mais possível, enfim, todas as patologias que acabam trazendo, como ele acaba se percebendo na deficiência, né? Ele acaba vendo que tem algo que não está legal, mas em função dos estímulos, dos exercícios, novas sinapses vão se constituindo e eles vão podendo resgatar, não é nem resgatar, é criar, eles criam, né? Novas possibilidades, novos jeitos de estar na vida, de estar no mundo. E isso eu acho assim que é de uma valia imensa, primeiro para ele próprio e depois para nós. Eu acho que nos toca de uma maneira muito, muito significativa. E eu lembro de algumas colegas que diziam, nossa, a ACD, para ir para lá, você precisa realmente gostar. E realmente precisa, porque a gente acaba convivendo com seres humanos que apresentam uma deficiência física, mas que tem um sentimento, tem um desejo, né,
de se reajustar. Eu acho que são os ajustamentos criativos que a gente fala tanto na Gestalt, né? Que eles se permitem com o suporte, aí vou trazer algumas palavrinhas aqui da Gestalt, né? Com o suporte de quem? Do terapeuta, muito grande da família e de todos os médicos, né? E de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de cura, de resgate das possibilidades, né? Então, assim que eu adentrei pela arte e reabilitação, assim que eu fui levando para o trabalho de atendimento, e a gente tem, assim, resultados muito bonitos, de a gente ver, da família agradecer, das crianças se perceberem de uma outra maneira. Acho que é isso, Tânia, nesse sentido. Falar sobre essas duas áreas de estudo é muito bom. Eu acho que são duas áreas que nos realizam enquanto ser humano também, e nos encontraremos na pós em arte e reabilitação. Até breve. Gente, agradeço de novo, Lídia, a sua participação, agradeço vocês e a gente se encontra na próxima sexta com mais 15 minutos de arte real. Tchau, tchau.